Deus nos dá de estar aqui em comunhão, adorando, engrandecendo nosso Deus que é único, que é maravilhoso, inigualável, inexplicável. Ah, se todo mundo entendesse esse amor, chega a ser palpável. Ai, Deus é lindo em todo tempo. E não importa a situação, não importa as circunstâncias, não importa o que ocorra, sentir a presença dele em qualquer situação é algo inexplicável. Imagine algo que você tanto goste, algo que te faz muito feliz. É algo muito além que isso, é algo que vai muito além, é muito forte. É muito forte, que a vontade é de poder expressar da mesma maneira que eu sinto. Porque qualquer coisa, me perdoe pela minha voz, eu estou me recuperando. Eu já falo baixinho, mas nada me impediu de estar na casa de Deus. Nem a doença, nem a circunstância, nem os problemas, nem o trabalho, nada me fez tirar da presença de Deus, nada me fez tirar de estar hoje aqui na casa de Deus, porque eu acho que Ele escolheu cada um de nós para estarmos aqui hoje e poder falar abertamente desse amor de Deus e ter essa vontade de poder falar para cada um de nós e poder transmitir para outras pessoas esse amor lindo de Deus, essa paz que eu sinto em qualquer momento. É algo que outras pessoas que nem conhecem o mesmo Jesus, o mesmo Deus que eu, sempre comentam exatamente isso. Em meio a tantas coisas, em meio a tantos problemas, como você consegue transmitir tanta paz? É único, inexplicável. Vem direto do trono de Deus. Essa é realmente aquilo que seu reflexo de Deus sobre a nossa vida vai além do que simplesmente ler uma palavra e não seguir a entrega por completo. O quebrantamento constante, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, é como um oceano. Ninguém conhece o profundo de um oceano, mas quanto mais chegam mais próximo do profundo, as pessoas querem saber mais o que acontece. E porque tem tantos mistérios, e a palavra de Deus e o conhecer Deus também é esse mesmo mistério. E se cada um de nós pudéssemos cada dia mais entregar mais um pouquinho para Deus, como seria gostoso. Como é gostoso poder sentir, poder vivenciar essa palavra dele, essa presença de Deus. Bem, eu vou tentar ser breve para não ficar tão ruim. Mas uma das palavras que eu gostaria de trazer é em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Essa é a paz que eu sinto a cada vez mais de Deus, a presença dEle, independente das circunstâncias, independente da tempestade, porque o meu Deus o meu Jesus é aquele que acalmou uma tempestade. Então, por que na minha vida também eu não posso também crer que Ele vai acalmar? Porque Ele acalma a tempestade, independente do que está acontecendo, se é na minha vida particular, se é na minha vida pessoal mesmo, ou do meu trabalho. Quem acaba acalmando a cada momento e me fazendo cada vez mais segura nos braços dele é Jesus, que entra por completo nas nossas vidas. E esse mesmo amor que nós precisamos também sentir para poder transmitir para outras pessoas, senão vai soar como palavras vazias, mas a partir do momento que nós nos entregamos por completo e conhecemos cada vez mais e mais a Deus,
É algo sobrenatural que nos faz ir além daquilo que nós mesmos imaginávamos que poderíamos ir. É algo que nos traz de uma maneira sobrenatural, de uma capacidade que vai além daquilo que a gente imaginaria que poderia chegar. Eu jamais imaginaria poder falar tanto da palavra de Deus, ainda mais no altar. Se me falasse alguns anos atrás, eu provavelmente nem acreditaria. Mas eu deixo Deus fazer aquilo que Ele quer na minha vida, independente do meu eu achar que eu não posso. Porque em Deus, se a partir do momento que eu me esvazio e deixo Ele entrar em Deus, Ele pode nos usar de maneiras sobrenaturais, maneiras únicas. Então, se você está naquele momento de tempestade, continue confiando que Jesus é único, que Jesus é aquele que te ama de uma maneira que só Ele morreu por você, só Ele te ama dessa maneira diferenciada de qualquer coisa, e tenta cada vez mais buscar esse Deus maravilhoso, esse Jesus lindo, até o ponto de poder você sentir de uma forma palpável, até o ponto de você poder olhar e simplesmente parar e sentir assim: obrigada, Deus, que independente da minha dor, independente da situação que eu me encontro no momento, se é de uma alegria ou de uma tristeza, obrigada por ser tão palpável assim para mim. Obrigada por ser cada vez mais presente comigo. E eu tenho certeza que ainda há muito a aprender ainda na palavra de Deus. Eu ainda tenho uma caminhada aí bem longa ainda para conhecer mais ainda Deus. Mas o tanto que eu já conheço, o pouco que eu já conheço hoje já é algo maravilhoso. Imagina poder conhecer cada vez mais. Imagina poder senti-lo cada vez mais, ter aquelas presença maravilhosa. É algo que nos acalma, é algo que nos aquece, é algo que nos abraça, é algo que nos consola quando não tem ninguém para nos consolar. É algo impressionante. É como se você estivesse fisicamente sozinho, mas você sente a presença inabalável dele. Sente aquela presença te livrando de ciladas que você talvez não está enxergando por estar naquele momento da catarata espiritual no olho. Mas Deus é aquele que nos cura não só no físico, mas também na alma e no espírito. Mas essa decisão de o querer mais é parte de cada um de nós. Não é uma decisão que eu falando pode te convencer, mas o Espírito Santo de Deus pode entrar por completo no seu coração a partir do momento que você o abrir e o entregar para Ele. Deixa cada vez mais aberto esse coração, esses ouvidos, essa mente. Eu tenho a certeza que Deus fará algo impressionante na sua vida. Talvez não será algo que é uma prosperidade ou uma cura, mas tem algo em particular de cada um, que se Deus agir, você saberá que é Ele que está ali mostrando o quão grande Ele é, o quão amoroso Ele é. E é cada dia mais que eu entendo o quão bondoso, quão maravilhoso Ele é. Parece que no próximo dia Ele ainda é maior do que o dia anterior, do que a gente entende da palavra dEle. Ai, desculpa, e um pouquinho, mais um versículo que eu gostaria de falar para vocês é em Filipenses 1, no versículo, vamos do 3 em diante. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Então, não tenha dúvidas que Ele pode, se Ele começou a boa obra em você, Ele pode aperfeiçoar até o último dia, até a volta dEle, enquanto a vida
deseja esse aperfeiçoamento em Deus, em Cristo Jesus, que Ele deixou escrito na palavra dEle. Ainda há tempo ainda de nos deixarmos abertos para Jesus nos transformar por completo, não só um pedacinho, mas 100%, por mais difícil que possa ser. Vai ser algo impressionante, maravilhoso, e tudo facilita, porque por mais que você está numa grande batalha, e toda batalha é difícil, você tem um general que é Cristo. Você tem alguém que vencerá batalhas por você. Você tem alguém que é superior a qualquer pessoa, alguém que é sobrenatural, o Criador, aquele que morreu por cada um de nós por amor, pelo simples fato de nos amar de uma maneira incrível. E essa semana eu estava lendo algumas coisinhas, e uma das coisas que me chamou a atenção foi uma frase de John MacArthur, que ele fala: você é a única Bíblia que alguns incrédulos vão ler, e a sua vida está sob escrutínio todos os dias. O que os outros aprendem com você? Eles veem uma imagem acurada de Deus? E isso me tocou cada vez mais profundo. O que a gente está transmitindo para os outros? Quantas pessoas não têm acesso à palavra de Deus, mesmo que é fácil? Tenho na internet, eu tenho impressa, mas você tem que entender cada vez mais que você é o reflexo. Você é a Bíblia para muitos. Então não adianta vir para a igreja e se lá fora você está totalmente ao contrário à palavra de Deus. São pequenos detalhes, mas a palavra de Deus é cheia de detalhes. Então há detalhes simples das nossas vidas que diante de Deus dá para ter cada vez mais vergonha do que nós fazemos, porque pode ter certeza, há muitas pessoas ainda que não acreditam na palavra de Deus ou não têm acesso. Elas vão olhar para você e tentar entender a Bíblia. Aí elas vão olhar para você e tentar procurar Jesus, procurar aquilo que falta no coração. O que mais falta hoje no mundo é o amor e a paz, porque o mundo está correndo atrás de muitas coisas, mas tudo tem um vazio, e quem preenche o vazio a gente sabe que é Jesus. Então, porque nós também não tomamos então essa consciência, essa responsabilidade de que nós somos o exemplo para alguém, por mais fraco que você se sinta, por mais fraco que eu me sinta. Eu entendo essa responsabilidade, o pequeno erro, a minha pequena falha, talvez uma palavra errada, um contexto errado pode escandalizar uma alma. E cada vez mais uma entrega para Cristo e com quebrantamento, é assim que Deus pode nos usar de uma maneira única e exclusiva, por amor a uma alma, por amor a uma alma que talvez está se perdendo, por amor a uma alma que talvez está naquele momento de querer perder a vida, ou querer desistir de tudo. É poder ser cada vez melhor em Deus, por amor a outras pessoas também. Por sentir, e quando a gente gosta de algo e gosta de ficar contando para os amiguinhos, essa mesma sensação. Quando você vai num parque e fala para todo mundo: aquele parque é muito bom, nós vamos ter um céu que é melhor do que um parque, uma eternidade que é melhor do que o inferno com sofrimento. Então, é algo incrível e sobrenatural que nós hoje conhecemos, sentimos e acabamos, às vezes, não transmitindo da maneira correta por algumas falhinhas nossas, por algum descuido. Mas se entregarmos cada vez mais a nossa vida a Deus, entregarmos cada vez mais o nosso coração e mente para Deus e deixar Ele agir em nossas vidas, tudo vai fluir. E ao invés de olharem para você e
quando te perguntarem algo sobre a palavra de Deus, você não simplesmente conseguir falar, mas falar de uma forma de eu ando com Ele, eu vivo com Ele, eu estou te falando dessa forma porque eu sinto Ele, eu vivi isso, eu tenho propriedade para falar que Jesus é maravilhoso porque Ele mudou a minha história. Não houve nenhum momento da minha vida que eu sentisse a falta dele. Muito pelo contrário, desde pequenininhos, eu posso até falar pelos meus irmãos, a gente sempre sentiu mesmo Deus de uma maneira diferente de qualquer outra pessoa. E cada vez mais a palavra de Deus, para mim, é melhor do que qualquer livro. É algo que cada dia eu abro, às vezes no mesmo versículo, mas é algo totalmente sobrenatural, diferenciado. Palavras que vão de encontro com momentos, situações que, mesmo na atualidade, ainda serve de lição para a nossa vida. E ela é rica em diversos detalhes. Então, a importância de sermos o reflexo de Jesus não é só no amor, mas também na paz, a mansidão, as características de Jesus. Ele era simples, era humilde, era pacífico, ele não fazia confusão, ele acalmava. Então, em meio a quantas passagens nós podemos ver um Jesus que muitas vezes é diferente do que nós acabamos fazendo. Então, o ser pacífico, o transmitir a paz, o transmitir o amor, porque não adianta eu querer transmitir uma paz e eu não amar o meu próximo. Não adianta eu falar bonitinho, mas eu não conseguir falar que Jesus é maravilhoso, Ele é lindo, e não andar com Ele. Do que adianta saber de Gênesis e Apocalipse, trazer um lindo discurso, se mesmo se eu não tenho essa presença dEle durante todos os meus dias. Isso me faria uma pessoa vazia, uma pessoa de alma mendiga, igual a pastorinha nos falou antes. Como foi lindo esse início de culto, quantas revelações, quanto amor nós sentimos, e essa vontade que ardeu no nosso coração de querer ser mais em Deus. Vamos tentar ser mais em Deus, deixar Ele agir em nossas vidas, para que possamos também falar abertamente da mesma forma. Olha, Deus é tão palpável para mim, o amor dele é tão impressionante, tão único, tão exclusivo. Como pode alguém amar a cada um de nós de uma forma diferenciada e lembrar de cada detalhe que a gente acaba até esquecendo? E um pouquinho de curiosidades também para vocês. Não sei se recentemente vocês viram alguns vídeos pelas redes sociais, mas tem muitas frases comuns que as pessoas acham que foi Jesus que disse, só que não é bem assim. E uma das frases aqui seria: confie na sua intuição. Na verdade, não confie na sua intuição. Além de um coração ser enganoso, a gente poderia falar aqui de Provérbios 3:5 também, que é: confie no Senhor de todo o seu coração e não estribes no seu próprio entendimento. Mas olha como o mundo pode te confundir. Se você não está fortificado nele, olha só, de palavras tão simples, que no dia a dia é tão simples você escutar. Talvez você um dia até falou assim: não, confie no seu coração ou na sua intuição. Não, antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, colocar seu joelhinho no chão e falar com Deus: Deus, é por esse caminho mesmo que queres que eu vá? Porque às vezes Deus vai te levar por caminhos onde Ele quer que você vá. E talvez vai ser para resgatar uma alma, quem sabe, ou às vezes é para simplesmente mostrar o quão grande Ele é, o quão maravilhoso Ele é. Uma outra frase também que é muito comum: se aceite como você é.
Na palavra de Deus nós podemos ver também lá em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então não deixe que a palavra de Deus seja distorcida, por mais simples que as palavras são, por mais comum que pareça, não veio da palavra de Deus. O ler a palavra de Deus é exatamente isso. Imagine quando mudar a Bíblia. A pastorinha fala muito da Bíblia escrita, ela tem razão cada vez mais. Olha essas frases, quantas vezes você já falou, quantas vezes você já pensou, será que não estava em algum versículo mesmo? Porque quando nós deixamos o mundo entrar mais do que Jesus entrar, é essa confusão que pode vir. Imagine no final dos tempos, que frases você acha que não mudaria? Será que de repente não viria uma frase de, na verdade Jesus não morreu na cruz para te salvar? Porque se aceite como você é, eu já escutei muita gente aí caindo. E é coisa tão pequena vendo hoje, mas que a gente um dia já escutou alguém caindo nessas conversas e a gente nem soube explicar. Então, eu acredito num Deus de detalhes, eu acredito num Deus de amor, eu acredito que cada vez mais que eu o busque, cada vez mais eu vou compreender mais da palavra dEle, dos céus dEle, do reino dEle, do projeto dEle. E nada pode nos abalar, independente do que o mundo está passando hoje. Vocês vão ver ultimamente as novas redes sociais, os novos aplicativos, a inteligência artificial vindo. São fotos que estão sendo totalmente modificadas. Então os fatos hoje já começaram a mudar. Pode ser que vão ver fotos suas de uma situação que você nunca viveu e como você vai contra isso. Tem toda uma inteligência artificial por trás. Fora aquelas que a gente ainda não conhece, essas foram aquelas que divulgaram. Estamos na fase de teste para os últimos tempos. É o que eu consigo ver hoje. E quanto mais tempo a gente perde com coisas pequenininhas, são tempos perdidos que não voltam atrás. Cada atitude nossa errada hoje é um tempo perdido que pode não voltar atrás. Existem atos e atitudes nossas e talvez até escolhas nossas que nós não podemos mais reverter. Então tome cuidado cada vez mais e queira cada vez mais falar com Deus para entender o projeto dEle na sua vida, que não existe o melhor momento do que esse de estar com Cristo. E há uma outra, posso até acrescentar, o melhor dia também, além de conhecer Jesus, é quando você entende o seu propósito na terra para o reino dEle. E nada pode fazer você cair, nada pode fazer você desistir, porque Deus é maior que tudo isso, é maior do que todas as mudanças que ainda virão, é melhor do que tudo que a gente já viveu até o momento. Eu sei que Ele poderá fazer muito mais por cada um de nós, desde coisas pequenas até coisas maiores ainda, mas algo eu posso falar com propriedade, não há nada melhor do que estar na presença de Deus, em todo momento poder senti-lo, em cada segundo mais poder aprender na palavra de Deus, porque não é só durante a semana, não é só o fim de semana que eu aprendo com Jesus, é durante a semana inteira. Às vezes no trabalho, uma palavra de força vem, uma palavra diferenciada e um ensinamento, uma situação com ensinamento que Deus tem feito, e Deus mostra presente a cada momento mais, e algo incrível, algo sobrenatural. Essa semana não foi uma semana tranquila, como de costume.
Foram altas, muitas batalhas vencidas por Jesus, e reconhecido que foi Jesus, e reconhecido ainda que Deus usou mais uma vez a minha vida para uma situação que eu jamais imaginaria que iria acontecer, e eu nem tinha pensado nisso. Eu escutei isso de um gestor que me disse: Fabi, você já estava sentindo por Deus então que ia acontecer tal coisa, porque está tudo já, um dossiê pronto. E eu, sinceramente, eu só estava trabalhando da minha maneira mais certinha possível. Mas eu sei que foi Deus que me usou, porque não teve uma vírgula questionada, não teve nada que houve falha da nossa parte sim, empresarial, e totalmente reconhecido que foi Deus mesmo que usou uma pessoa simples, que estava sem voz a semana inteira. Mas Deus é maravilhoso. E um dos meus superiores é judeu, e veio é difícil. Um dos meus superiores é judeu, e ele é o que mais me elogia em sentidos de paz, de calmaria, de pacífico, de Jesus. Então, para mim é muito forte, e isso me faz ter cada vez mais vergonha de mim e querer mais conhecer cada vez mais Jesus, para que Ele possa me usar mais e mais. Então, são detalhes que Deus nos usa, e são em detalhes que Ele nos mostra o quanto Ele pode usar a nossa vida tão simples, mesmo a gente se sentindo tão pequenininho. Eu poderia até falar do grãozinho de mostarda, como ele é tão pequenininho, mas ele é a única hortaliça que pode chegar a 1,5 metro de altura, como uma árvore. E através dos frutos dele, não é só a mostarda que a gente conhece, ele também pode ser como medicamento com suas folhas. E quando a gente vê na palavra de Deus, para termos fé como um grãozinho de mostarda, a gente nem imagina a profundidade de que é essa palavra, porque também tem uma palavra que fala, que compara com o reino de Deus. Então imagina a profundidade de algo tão pequenininho que a gente nem dá valor, nem enxerga direito, de tão pequeno, de milímetros que é. E então, para mim, Deus é tudo isso e muito mais. E eu quero poder cada vez mais falar desse amor maravilhoso, dessa paz que excede qualquer entendimento, dessa alegria mesmo em momentos de tristeza, que é a alegria da salvação. Porque é o que nós almejamos, chegar até o fim da nossa vida aqui na terra, é poder chegar lá nos céus e o adorar eternamente, e nunca mais havendo choro, nunca mais havendo as lágrimas, nunca mais havendo a dor, apenas tendo lá a glória de Deus presente em nossas vidas. Amém. Bem, são essas as minhas palavrinhas. Eu espero que tenha alcançado o coração de vocês, como alcançou o meu também. E desde o início do culto, o meu coração foi alcançado, com certeza. Obrigada, pastorinha.